Debates eleitorais pela TV Prevê. No debate de hoje, nós estamos com os candidatos a prefeito de Lençóis Paulista e no próximo final de semana com os candidatos da cidade de Duartina. A primeira pergunta deste quarto bloco do nosso debate eleitoral será do jornalista Ricardo Santana, da Editoria Regional Política do Jornal da Cidade, para a candidata Bel Lorenzetti. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. Também teremos a réplica e a tréplica. Bel, no seu programa de governo, divulgado pelo TSE, ele é bem sucinto e ele não explica com clareza um dos problemas que cidades como Lençóis Paulista estão vivendo com relação ao aumento da frota de veículos de todo porte. Eu queria saber exatamente como é que você vai solucionar os entraves, os gargalos do trânsito de Lençóis Paulistas, que já se alargaram além da região central. 2 minutos para a resposta. Esse trabalho, Ricardo, já começou com várias mudanças que foram feitas, enquanto nós estamos construindo um anel viário na cidade. Você sabe que a cidade tem 35 mil veículos dos moradores, mais 1.500 a 2.000 diariamente de fora circulando na cidade para as ruas que são no mesmo tamanho que eram no início da nossa cidade, quando só o centro existia. Então, é um grande desafio. Temos feito muitos trabalhos nesse sentido, tentando transformar, mexer nas mãos das ruas, construindo rotatórias, evitando muitos acidentes e feito campanha, inclusive de educação para o trânsito, porque nós temos o levantamento que a maioria dos acidentes acontece por falta de obediência às leis do trânsito. Então, essas coisas já estão implantadas, ordenação do trânsito logo na entrada, tirando da 25 de janeiro, quem vai até a Vila Cruzeiro não precisa mais passar por aí, ordenando desde a entrada da cidade, desviando o movimento para toda aquela área, desde a Secap até o Caju e Ibaté. Então, são ações possíveis numa cidade antiga, cujo movimento aumenta a cada dia. 1 minuto para a réplica. Bel, na cidade de Jaú, a antiga administração do PSDB, o seu partido, optou por várias rotatórias. Eu queria saber se você pretende usar desse expediente em Lençóis Paulista, que consta aqui do seu plano de governo. Quando necessário, sim. Mas isso não é a saída para todos os problemas. E nos lugares em que as rotatórias foram construídas, elas levaram um ganho muito grande para a população. Mas a gente tem, inclusive, estamos aguardando uma obra muito importante, que é um viaduto que liga a Vila Cruzeiro ao Jardim América, que vai fazer com que a pessoa já da entrada da cidade possa caminhar até o Senai, sem passar pelo centro antigo e por ruas que trazem muito problema. E uma das coisas que está no nosso programa, que vai ordenar e melhorar bastante o trânsito, é a transferência da rodoviária, que hoje está no centro da cidade. A rodoviária deverá ser construída próxima à rodovia e vai fazer com que a gente possa fazer mais completar as mudanças no centro da cidade. Próxima pergunta é do professor Duda Trevisani para a candidata Cleusa Spirandé. Cleusa, você está de uma maneira sincera, falou que não saiu candidata a vereadora porque você sabia que ia perder. Que mágica é essa? Não tem cacife para ganhar para vereador, mas tem cacife para ganhar para prefeita. Não, eu vou me explicar melhor agora, Duda. A pessoa que convidou esses candidatos talvez não quisesse que eu fosse eleita vereadora, mas eu já falei e volto a repetir. Eu tenho mais condições de ajudar a população de Lençóis Paulista nas suas necessidades, na educação, na saúde, no emprego, do que se fosse vereadora.
Mas isso não tira, como se diz, a coragem de trabalhar para ser uma vereadora, uma prefeita, lutar para ser uma prefeita. Pois vereadora eu já fui e sei que são limitados os direitos de um vereador a resolver os problemas. São limitados porque a gente depende de um conjunto de decisões. E sendo prefeita, eu tenho certeza que eu vou estar mais próxima a realizar esse sonho que tanto anseia o povo de Lençóis Paulista, de uma liberdade de ter sua saúde digna, de ter o seu emprego, das crianças ter a sua creche, da mãe ter as mães ter a sua liberdade de trabalhar e deixar seus filhos na creche. Então isso me levou a eu tomar essa decisão. 1 minuto para a réplica, professor. O que você poderia fazer pela saúde de Lençóis? Duda, eu acho que muita coisa poderia se fazer. Não só eu, como qualquer um dos nossos colegas aqui, que ama a nossa cidade, ama o nosso povo e quer o bem para Lençóis. Eu acredito que na saúde, como o professor Edson muito bem colocou, o nosso hospital, ele sempre está em crise. O atendimento, por mais que eles se esforcem, a gente vê que não vem atender a necessidade das pessoas. Então eu acredito que nesse sentido, a gente vai ter que estar se ajudando, buscando recursos, procurando os nossos empresários. Na nossa cidade nós temos empresários empenhados em ajudar na saúde. O professor Edson sabe disso, o Marcão sabe disso, a Isabel Cristina Lorenzetti, nossa prefeita, ela sabe disso. Eu acho que dentro desse parâmetro de vontade de ajudar, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar o nosso povo de Lençóis Paulista. Muito obrigado, candidata. Próxima pergunta é do jornalista Ricardo Santana para o candidato professor Edson Fernandes. Professor Edson, nós sabemos, por experiência recente, que um dos grandes problemas de Lençóis Paulista são as cheias do Rio Lençóis. E que a cada vez que enche, em período de chuvas, inclusive provavelmente nós vamos entrar num agora, parte da região central da cidade é inundada, inclusive o SAAI. O senhor disse que no seu plano de governo pretende reordenar o desenvolvimento da cidade. Como é que o senhor vai resolver essa questão das cheias do rio? 2 minutos para a resposta. Então, veja bem, jornalista Ricardo. A área do município com mata nativa é de 3%. A lei, esse Código Florestal que está sendo discutido, está lá para a presidente Dilma sancionar ou vetar, ele fala em 20%. Quer dizer, nós não estamos cumprindo a lei. Além do que, o uso inadequado do solo, por exemplo, com monocultura, com a extração da mata nativa, ele provoca o aumento da velocidade da água da chuva. Isso cai nas represas e acaba potencializando o perigo com as chuvas que vêm. Então é o caso de romper barragem e isso vai tudo lá para baixo. Então o reordenamento é nesse sentido, de você fazer fazer com que a mata ciliar, por exemplo, seja recomposta e que o uso de monocultura seja repensado, porque isso tudo contribui para este problema. Então, o reordenamento que nós falamos no nosso plano de governo tem a ver com isso. Recompor aquilo que já foi perdido no município, com relação às matas. Isso é uma medida que nós temos convicção de que vai minorar em bastante o problema das enchentes na cidade de Lençóis Paulista. 1 minuto para a réplica. O senhor, a sua postura é de alguém que é estatizante. Como é que o senhor vai conseguir recursos para resolver toda essa problemática? Veja bem, o PIB de Lençóis Paulista, PIB per capita, ou seja, para o eleitor, toda a riqueza produzida em Lençóis Paulista, dividido pelo número de habitantes, é de R$ 29.470,12. É o último dado que nós temos. Para você ter uma ideia, Bauru, o PIB per capita é 19 mil. Ou seja, há dinheiro. Acontece que é uma concentração de riqueza. Vou dar outro dado. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano de Lençóis, é inferior à média do Estado. Então, olha a contradição da nossa cidade. O PIB per capita é superior à média do Estado e o IDH é inferior à média. E esses dados são dados
tornados públicos. Então, dá para você trabalhar isso aí. Ou seja, a nossa renda está concentrada. O que nós precisamos fazer é desconcentrar a renda. Em relação ao IDH, Lençóis ocupa a posição de número 94. E Bauru, para você ter uma ideia, ocupa a posição 48. Quer dizer, Bauru com um PIB per capita menor, tem um IDH melhor do que de Lençóis. Isso são dados públicos. São dados públicos. Depois eu posso passar para o jornalista se ele tiver interesse nisso. Muito obrigado, candidato. E encerrando este bloco, o professor Duda Trevisani fará a pergunta ao candidato Marcão Piauí. Marcão, você tem alguma identificação com o comunismo ou você é candidato pelo Partido Comunista só porque não conseguiu legenda em algum outro partido? Não, 2 minutos para a resposta. Na verdade, eu estou no Partido Comunista porque realmente simpatizo com a esquerda. Então foi aonde realmente tive a oportunidade de assumir esse partido com grande êxito desde 2000. Tá? Então, desde então, eu estou nesse partido porque o idealismo é para trabalhar, para os trabalhadores, a classe, né, mais carente, social, tudo. E eu me simpatizei muito com esse partido. Tá? Então, até então, eu tenho me dedicado realmente ao partido e com idealismo realmente de crescimento dentro do nosso município. Tá? Então, não é que eu tenho simpatizado, né, que eu sou comunista assim porque por um acaso, não. É que eu realmente sempre fui da esquerda, inclusive quando o Lula foi o presidente, como um trabalhador, eu realmente fiquei muito feliz, porque deu uma viravolta muito grande no nosso Brasil. Tá? Então eu, como comunista, como dizem, eu gostaria muito de ganhar essa prefeitura para realmente fazer um bom trabalho para os trabalhadores e donas de casa. E como comunista, num sistema capitalista, como que você vai promover o relacionamento seu com os empresários? Olha, eu acho que a cidade, como comunista, nós temos que tocar seu município, independente de qualquer situação. Eu acho que eu com os empresários é totalmente viável a nossa conversa para poder até mesmo reduzir as taxas de impostos dentro do nosso município para que eles venham dar a melhor oportunidade para os trabalhadores do nosso próprio município. Tá? Então eu acho que capitalismo, para mim, para nós, não leva a nada. Nós temos que realmente diminuir a arrecadação e dar êxito aos trabalhadores que hoje se encontram desempregados. Muito obrigado, candidato. Nós estamos encerrando o 4º bloco, onde os jornalistas formalizaram perguntas para os candidatos a prefeito da cidade de Lençóis Paulista. E este debate tem por objetivo elucidar o eleitor de todas as cidades da região onde nós estamos promovendo este debate para que se conscientize da necessidade de conhecer melhor o seu candidato, de conhecer as suas propostas para poder escolher aquele que melhor representará o munícipe de Lençóis Paulista para os próximos 4 anos à frente do executivo da cidade. Lembramos que este debate será reapresentado na íntegra neste domingo, amanhã, às 9 da noite, aqui pela TV Prevê. E durante a semana ele será inserido no site da TV Prevê e os internautas poderão a qualquer momento acessá-lo. No próximo final de semana, o debate da TV Prevê, ao vivo, será com os candidatos a prefeito de Duartina. E já no dia 19, Piratininga, no dia 22, Pederneiras, dia 26, vice-prefeitos de Bauru e encerrando o ciclo de debates no dia 29 com os candidatos a prefeito de Bauru. Nós vamos para um intervalo e voltaremos para o penúltimo bloco deste debate eleitoral, onde os candidatos, por ordem alfabética, farão pergunta a um outro candidato. Lembramos que um candidato apenas responderá apenas uma pergunta, ou seja, o mesmo
candidato não poderá responder para 2 outras indagações de outros candidatos. Este é o regulamento que foi inserido no nosso debate eleitoral com os candidatos de Lençóis Paulista. Dentro de 3 minutos estaremos de volta. Debates eleitorais ao vivo pela TV Prevê. Nádia de... Ô, Nádia, depois você vê se eu tenho na minha gaveta do lado esquerdo um colírio, que o professor quer um colírio, eu não tenho certeza se eu tenho. De acordo com o nosso regulamento, neste 5º bloco, por ordem alfabética, os candidatos farão perguntas entre si, escolhendo-se o candidato a ser perguntado, sendo apenas uma pergunta para cada candidato. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Por ordem alfabética, e a ordem alfabética aqui obedece ao nome que cada candidato registrou para estar na urna eletrônica, é a candidata Bel Lonizete. Bel, quem é que você escolhe para fazer a pergunta? Eu vou perguntar para a Cleusa. Cleusa, Tá. 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Cleusa, o meu governo tem um olhar bastante cuidadoso com o ensino técnico profissionalizante. Nós construímos a ETEC, hoje com cerca de 500 alunos, estamos terminando a construção do SESI, temos o Centro Municipal de Formação Profissional, o SENAI, que é considerado escola modelo no Brasil. Para o futuro, queremos uma faculdade de tecnologia. Na sua opinião, investir no ensino técnico profissionalizante é um caminho que melhora a vida das pessoas? Investir no ensino técnico ajuda nossos jovens a terem um futuro melhor? O que você pensa disso e como o assunto está contemplado no seu plano de governo? 2 minutos para a resposta. Eu admiro muito esse trabalho que foi feito na sua administração. Acho importantíssimo, pois tenho um filho professor no Senai, não é? Acho importante, mas eu acho que as pessoas precisam dar mais valor a esse ensino que está à vontade na nossa cidade. Quantas cidades da nossa região gostariam de ter um Senai como a gente tem, uma ETEC como a gente tem? E eu, Bel, como prefeita, com certeza só ia procurar enriquecer cada vez mais esse tipo de trabalho na nossa cidade. Eu acho o ensino profissionalizante ótimo, que venha abranger e trazer situações que resolvam o problema das nossas crianças, que tira nossas crianças da rua, e com certeza irei me empenhar muito nesse sentido. 1 minuto para a réplica da candidata Bel Lonizete. E ainda falando na área de educação, eu queria perguntar para você, visto que a gente estava falando que a educação vai do berço até a universidade, que propostas você tem ainda para resolver o problema das creches? Eu vou voltar a perguntar, porque nós entregamos uma creche, temos a creche noturna em Lençóis, estamos entregando agora uma creche para 80 crianças, estamos construindo, com a ajuda do governo do estado, uma creche de 150 crianças lá no Santa Terezinha, e encaramos isso com muito afinco. E assim, me preocupa muito a preocupação das mães, e eu ainda insisto nessa pergunta: qual é a mágica quando você diz que vai zerar usando o salário dos cargos de confiança? Não, zerar dentro das possibilidades, não é? Trabalhar dentro das possibilidades. Como o professor Edson Fernandes disse, a nossa cidade é considerada uma cidade rica, e eu concordo com isso. Quanto a resolver os problemas das creches, eu acho que se faz necessário
Tanto é que, quando vereadora, eu consegui uma creche para Lençóis Paulista, para o maestro Júlio Ferrari. Quantos vereadores passaram pela nossa cidade em 3, 4, 5 mandatos e nunca conseguiram resolver isso, nunca conseguiram construir uma creche que é uma necessidade muito grande das pessoas carentes. Lutarei com todas as forças, Bel. Você pode ter certeza que farei todo o empenho possível. Foi com o governo federal que eu consegui uma parte da verba para a construção da creche. E é assim que eu vou procurar resolver esse problema, com certeza. Muito obrigado, candidata. A candidata Cleusa Spirandelli agora vai escolher um dos candidatos presentes para responder a sua pergunta. Quem é o candidato escolhido pela candidata? Eu também escolho a Bel. A pergunta é bastante simples e objetiva. Por que a atual administração pública investe tanto em praças e parques e tão pouco na saúde? Por que em 12 anos da administração do PSDB não houve instalação de nenhuma grande empresa em Lençóis Paulista? 2 minutos para a resposta. Primeiro, bom, eu vou... nós investimos muito em... Desculpa. Posso fazer de novo a pergunta? Fez várias perguntas. Não, eu fiz 2 perguntas. A pergunta é bastante simples e objetiva. Por que a atual administração pública investe tanto em praças e parques e tão pouco na saúde? E por que em 12 anos de administração do PSDB não houve instalação de nenhuma grande empresa em Lençóis Paulista? Bom, primeiro eu acho que... São 2 perguntas, é isso aí. Na primeira pergunta, nós investimos em praça porque a praça também é a saúde. Eu tenho 2 escolhas. A praça é feita numa área verde. A área verde ou você deixa o mato, ou você limpa, deixa mais segura, mais iluminada, para as pessoas conviverem, para as pessoas aproveitarem. Então a gente investe em praça porque praça é saúde, é bem-estar. E a gente não investe pouco em saúde. Quando a obrigação é 15% do orçamento, Lençóis gasta 20% do orçamento. Nós temos especialistas no ambulatório de especialidade, como em nenhuma cidade da região existe esse tipo de atendimento, para consultas, para exames. Quando uma estratégia da saúde da família, o governo federal repassa para o município R$7.000, custa 25. A estratégia da saúde da família, que custa para nós 78% e 72% e 28% só que nós temos de repasse. Nós investimos muito. Eu gostaria que a senhora caminhasse comigo pelas ruas de Lençóis e ouvisse a avaliação que o povo faz da saúde de Lençóis, do atendimento no pronto-socorro, do atendimento no AE. Quando a gente fala que tem que trabalhar mais pela saúde, nós estamos falando que nós temos que oferecer aqueles exames complexos, aquelas cirurgias de alta complexidade que nós não podemos resolver na cidade e que tem que ir para os centros maiores. Mas a saúde em Lençóis, eu desafio qualquer um dos candidatos aqui presentes a andarem comigo pela rua e ouvir a avaliação feita pela nossa população. 1 minuto para a réplica. Não é bem isso que a gente ouve, né, das pessoas, e eu também sou uma pessoa que usa o SUS. Não é bem isso que a gente vê, prefeita Bel. Eu respeito a sua pessoa, mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma decadência na saúde, a gente está vendo pessoas que vão para o pronto-socorro, que ficam lá 2, 3, 4 horas à espera do atendimento, e a gente sabe que durante esse mandato, vamos dizer assim, durante esses 12 anos, a gente não viu contratação de médicos para que esse atendimento viesse a solucionar os problemas da nossa cidade. Então é através disso que eu estou te falando. A gente vai trabalhar para que isso seja selecionado, sim, com certeza. Fica difícil a gente explicar aquilo que é óbvio, que está registrado, o número de médicos contratados em Lençóis, o esforço que se faz para levar especialistas e atender as pessoas além daquilo que é obrigação da administração, que é a saúde básica. Então, fica muito difícil porque fica num debate a palavra de um pela palavra do outro. Mas eu, como estou me dirigindo agora aos lençoenses e tenho caminhado muito pela cidade, eu fico com aquilo que eu tenho ouvido nas ruas. Eu fico com a aprovação
de todos vocês que agradecem aquele atendimento de pronto-socorro que chega a ser superior ao atendimento de clínicas particulares. Muito obrigado, candidata. E de acordo com o nosso regulamento, aprovado pelas assessorias e encaminhado para a Justiça Eleitoral de Lençóis Paulista, o candidato Marcão Piauí somente poderá fazer a sua pergunta para o candidato professor Edson. Senhor Edson. O que eu vou perguntar para o senhor? A única pergunta que eu tenho que perguntar para o senhor é o seguinte: na época que o senhor foi vereador na Câmara Municipal, o senhor sempre se escondeu na hora de ler a Bíblia. Então eu gostaria de saber o porquê que o senhor nunca leu a Bíblia na Câmara Municipal, mesmo os próprios companheiros do senhor pedindo para o senhor ler. Então, é essa a pergunta que eu tenho para o senhor. 1 minuto, 2 minutos para a resposta. Cá entre nós, hein? Ler a Bíblia num antro com algumas câmaras municipais, é certo isso? Eu não sou religioso, não tenho crença, mas acho um desrespeito a todos aqueles que têm uma crença a leitura de Bíblia num lugar como a Câmara Municipal. Quantas acusações de corrupção nós temos na Câmara? E adianta ler a Bíblia? Para que isso? Não tenho crença, mas educado, todo mundo ocidental foi educado na herança judaico-cristã. Então, essa cultura cristã é muito forte em todos nós, mesmo aqueles que não têm crença. Então, ideais como solidariedade, respeito ao próximo, como igualdade, esses são valores que são valores bíblicos, digamos assim, que é o discurso de Jesus Cristo. Embora, repito, eu não seja cristão, mas um discurso que está arraigado em nós. E ninguém aqui melhor do que o PSOL para defender essas ideias. Ideias de igualdade, ideias de respeito ao próximo, ideias que valorizam o ser e não o ter. Eu faço questão de não ler a Bíblia porque eu respeito as pessoas. Ler a Bíblia num ambiente desse não é a atitude correta a se fazer. Então, eu penso que quem respeita as pessoas, inclusive quem respeita a igreja, não faria uma coisa dessa. 1 minuto para a réplica, candidato Marcão. Olha, Edson, no meu ponto de vista, eu acho que da época que você foi vereador, a Câmara estava muito bem. Então, eu acho que o âmbito não estava tão ruim igual agora, não. Mas tudo bem, eu respeito a tua resposta, tá certo? Como todo cidadão, tenho certeza que está aceitando essa resposta, mas, né, eu acho que se quando for lei, quando é da Câmara Municipal ou alguma coisa assim, eu acho que não tem nada a ler o trecho da Bíblia com quem está presente na Câmara. Também é um respeito aos que estão lá sendo convidados para assistir à sessão. 1 minuto para a tréplica. Marcão, se for pensar assim, bom, primeiro, não há lei que obrigue a ler um trecho da Bíblia. Porque aqueles que são muçulmanos? O vereador não é vereador para cristão. Ele é vereador para judeu, para cristão, para ateu, para todo mundo. Então, se ler um trecho da Bíblia, tem que ler um trecho da Torá. Tem que ler um trecho do Corão. Então, não faz sentido nenhum. E outra coisa, você se diz comunista. Até onde eu sei, nos meus parcos conhecimentos, o comunismo é ateu. Então, alguma coisa está errado. O Partido Comunista defende o ateísmo, faz críticas severas à igreja. Você se diz comunista e está pedindo para ler a Bíblia na Câmara, alguma coisa está errada. Volto a falar, é um respeito que eu tive com as pessoas, respeito que eu tive com judeus, com muçulmanos e com não cristãos. Se eu lesse um trecho da Bíblia, eu estaria privilegiando certos grupos da cidade. E eu fui eleito vereador para todos os lençoenses, e não apenas para os cristãos. Agora eu volto a falar, o comunismo é ateu. Você é ou não é comunista? Olha, a pergunta agora é do professor Edson para o Marcão. Tivemos, de acordo com o regulamento, a réplica e a tréplica. A pergunta para finalizar o 5º bloco do programa. Professor Edson. Não vou fazer uma pergunta desse tipo, porque eu acho que é baixar o nível a questão de religiosidade, que é uma questão particular, privada. Nós estamos aqui para debater política. Eu volto à questão da creche. Em todas as creches de Lençóis há filas, algumas menores, outras maiores. Eu tenho um amigo que foi levar a criança na creche e tinha uma fila de 40. Quer dizer,
A creche é um direito da criança, está na LDB. A creche não é um direito da mãe, a creche é um direito da criança. Lençóis tem dinheiro, já mostrei aqui o PIB de Lençóis. E outra coisa, segundo o Tribunal de Contas, foram gastos 20 milhões em obras em Lençóis. 20 milhões em obras e não tem dinheiro para creche? Por quê? Porque a população que precisa de creche, ela não banca a campanha. Então volto a essa questão e pergunto pro candidato Marcos. Você, se eleito, pretende cumprir a lei? Ou seja, criar vagas para todas as crianças? 2 minutos para a resposta. Isso daí já é prioridade nossa do governo. Isso daí, eu já disse que nós vamos trabalhar para o povo. Então, trabalhando para o povo, com certeza nós vamos criar creches. Mas só que creches mais simples. Não creche com milhões que se gasta em uma só. Tá? Então, nós vamos, em milhões, nós podemos fazer 2 ou 3 creches para ampliar realmente as vagas das creches para as mães que trabalham, para os trabalhadores. Inclusive, foi do PCdoB a ideia de se criar uma creche noturna em Lençóis, na nossa cidade. Tá certo? Foi do PCdoB na época. Tá? Então, nós sim vamos trabalhar com essa pensamento de realmente acabar. E outra, não vai ser escolhido as pessoas que vão ocupar a vaga, não. Chegou primeiro, vai ser ocupada a vaga, tá certo? Então nós não vamos escolher a dedo ninguém, não. Eu acho que nós vamos trabalhar para todos, tá certo, professor? E só voltando naquela pergunta que o senhor me disse, que se eu sou comunista ou não, eu sou do Partido Comunista, mas eu quero que o senhor saiba que eu sou evangélico, tá certo? Da Igreja Quadrangular, tá bom? Então, mas vamos trabalhar para a creche, sim, com certeza. 1 minuto para a réplica. A contradição permanece. Evangélico, cristão, a contradição permanece. Comunismo é ateu. Isso é ponto pacífico. Com relação à educação, o contrário do que se diz, a educação em Lençóis, se há um setor em que há muitas reclamações de profissionais, é o setor de educação. O que há reclamações de professores, de funcionários de creche, porque faltam funcionários, de professores que têm que realizar projetos que são colocados de cima para baixo, não são projetos discutidos pela equipe de professores. O IDEB, que é um índice que o Lençóis mostrou um certo avanço, há inúmeros estudos que mostram que o crescimento do IDEB está relacionado às melhores condições da família, aos programas sociais do governo federal, não necessariamente por causa da equipe escolar. Então, isso precisa ser revisto. Essa ideia de que o IDEB de Lençóis melhorou, para um partido que está 12 anos no poder, um IDEB de 6,5 é muito pouco. Eleitor, o seu filho chega na sua casa e diz: mãe, tirei 6,5 na prova, você fica contente? 6,5 é muito pouco, convenhamos. 1 minuto para a réplica do candidato Marcão Piauí. Não, Edson, você está certo com todo o seu argumento aí, tá certo? E tenho certeza, voltando nos assuntos da creche, escolas, há muito a fazer, não só nas creches, mas nas escolas também. Só que nós temos que pensar o seguinte: reformar a escola e realmente pôr em funcionamento. Não deixar creches ou escola fechado 2 anos e depois de 2 anos, sem funcionar, voltar a demolir e reformando novamente. E com o tempo vencido para entrega, ainda continuam trabalhando lá sem entregar a obra. Agora, o senhor acha que é justo o munícipe ficar pagando por todos os erros dessa administração de 12 anos que está em nossa cidade? Eu não vejo. O nosso governo vai ser realmente para caminhar com o dinheiro público, fazer a obra realmente na hora certa e no momento certo. Muito obrigado, candidato Marcão. Nós estamos encerrando este 5º bloco e penúltimo deste debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Lençóis Paulista. Lembrando que este debate será reapresentado na íntegra amanhã a partir das 9 horas da noite, ou seja, neste domingo. E no próximo sábado, aqui estarão debatendo os candidatos da cidade de Duartina.
Pela ordem, Piratininga no dia 19, Pederneiras no dia 22, os vice-prefeitos no dia 22 e novamente os candidatos a prefeito de Bauru, encerrando este ciclo de debate, os candidatos de Bauru. Bem, nós vamos para um intervalo e voltaremos para o último bloco, para o sexto bloco deste debate eleitoral com os candidatos de Lençóis, onde cada candidato fará a apresentação de seu plano de governo mediante sorteio durante 3 minutos. Debates eleitorais pela TV Prevê, ao vivo.